Bom, gente, continuando aí nossa aula 10, né, de sociedade anônima, vamos falar sobre negociação com as próprias ações, artigo 30 da lei de SA. Nós vimos que as ações, a própria natureza da sociedade anônima, como nós vimos lá na primeira aula sobre SA, é justamente o quê? Permitir uma ampla negociação das ações, permitir uma ampla negociação no mercado mesmo, né? Só que essa ampla negociação ela tem uma limitação, artigo 30, né? A companhia ela não pode negociar com as próprias ações, né? Porque essa proibição ela tem um sentido, sim, ela tem um sentido. Porque em regra, ela desvirtuaria, né, desviaria na verdade os recursos da companhia. A companhia ela tem um objetivo, o objetivo é utilizar todo o recurso dela para atingir aquele objetivo social dela. Se ela está comprando as próprias ações ou negociando com as próprias ações, ela está desvirtuando o objetivo dela. Então faz sentido, né, que não utilize o dinheiro dela para negociar com as próprias ações. A outra implicação, né, a proibição, porque implicaria em fraude aos princípios da integridade, intangibilidade e veracidade do capital social, né? Nós comentamos um pouco sobre isso nas aulas, na aula anterior. Poderia se prestar a manipulação de preço de cotação. É evidente, uma grande companhia no mercado, que tem um caixa lá muito grande, ela pode manipular o valor das ações dela própria, né, no mercado utilizando seu próprio caixa, e não é o objetivo dela fazer isso. O objetivo dela é atingir a sua finalidade social. Seria um instrumento apto a dar ao controlador também condições de exercer o controle com a titularidade de menor parcela do capital, pois as ações compradas e mantidas em tesouraria não têm direito de voto. Digamos que o controlador ele quer, né, ampliar o seu controle, mas sem efetivar a compra dele, né, tirar dinheiro do bolso dele para comprar mais ações. Então ele tecnicamente usaria a companhia para poder enxugar algumas ações do mercado e, obviamente, né, no momento de assembleia, ele ter uma participação acionária maior, porque as ações que estão em tesouraria não têm direito de voto. Então seria uma forma de permitir aí que o controlador utilizasse essa manobra absolutamente desleal. Ela representaria também uma forma indireta de restituição do capital, né, social aos acionistas, com a diminuição da garantia oferecida aos credores. E, por último, ela implicaria em concorrência com os acionistas. É evidente que, às vezes, o acionista ele tem menos dinheiro que a companhia, né? Então, a companhia, se ela utilizar todo, como eu falei no início, utilizar todo o seu caixa para poder comprar as próprias ações, ela vai estar concorrendo com os próprios acionistas, e esse não é o grande objetivo. Então, via de regra, né, a regra é a companhia não pode negociar com as próprias ações, e algum dos motivos, né, são exatamente esses que eu acabei de passar. Também, embora não está, é interessante destacar que a companhia ela não pode dar em garantia para terceiros ações da própria companhia, né? Por quê? Porque se ela tiver que resgatar utilizar aquela garantia ou exercer aquela garantia, ela está pegando as próprias ações. Então, ela não pode negociar as próprias ações de uma forma reflexa, de uma forma indireta também. Ou seja, em caso de inadimplência do devedor, ela pegaria as próprias ações. Não faz o menor sentido. Entretanto, né, existem aí algumas exceções à regra do artigo 30, e o próprio artigo 30 ele estabelece ali quais são as flexibilizações, a regra de não negociar com as próprias ações. E estão ali justamente no artigo 30, né, no parágrafo único, parágrafo primeiro, parágrafo único, não lembro agora certinho. Estão ali no artigo 30, né? Ou seja, ela pode adquirir as ações, suas próprias ações, para manter em tesouraria para posterior revenda. Ela pode adquirir as próprias ações para cancelamento de títulos adquiridos. Ela pode adquirir as suas próprias ações, negociar suas próprias ações em operações de resgate, reembolso ou amortização prevista em lei. Ou ela pode também utilizar essa operação, né, para efetivar doações. O interessante é que, né, quando você vê, por exemplo, a operação de reembolso, está prevista em lei, artigo 45 da lei de SA. Então, a lei ela permite que a companhia ela adquira as próprias ações para que ela promova o reembolso dos acionistas. Obviamente, isso vai alterar a estrutura de capital aí da companhia, né, ao ela promover o reembolso, certo? Eu ainda passei para vocês, né,
duas decisões. Um é o RESP 602/229, que ele trata sobre uma permuta de ações, né? Mas que na verdade aparentemente era uma permuta de ações para retirada dos sócios, mas na verdade a companhia estava negociando com as próprias ações, o STJ dessa forma. E um processo administrativo da CVM, o 2008-6446, que fala sobre a bonificação de ações em tesouraria, né? Então são duas decisões no campo, um no judicial e outro no administrativo, que trazem aspectos absolutamente interessantes a respeito da negociação com as próprias ações e, né, demonstrando de forma clara a necessidade, a ampla aplicabilidade aí do artigo 30 da lei de SA. É interessante que vocês leiam, né, estudem esses dois julgados, eles trazem aspectos diferentes, né, seriam as duas caras de uma mesma moeda, né, ou seja, a moeda seria aí a negociação com as próprias ações. Então, regra, a companhia não pode negociar com as próprias ações na forma do artigo 30. As exceções a isso, o próprio artigo 30 já estabelece, certo?